Na faixa de Gaza, agora com a nossa analista internacional, Fernanda Manhota. Muito boa tarde. O governo de Israel, Manhota, chamou o relatório de, abre aspas, mentira absoluta, fecha aspas. Mas as imagens que nós temos visto da crise humanitária dos palestinos são frequentes, diárias, cotidianas. E isso, ontem, inclusive, me lembro de Lorival Santana fazer essa menção durante o WW, mas não só ontem, já ao longo do tempo, tem criado aí uma crise reputacional para o governo de Benjamin Netanyahu, que inevitavelmente acaba afetando o próprio Estado de Israel, a despeito de haver muita gente, muitos israelenses contrários à forma como o governo está reagindo atualmente ao ataque terrorista que os israelenses sofreram em 7 de outubro de 2023. Manhota. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a Débora e a todos que nos acompanham. Sem dúvida, essa crise reputacional, Yuri, ela vem, né, no contexto de uma erosão da imagem internacional do país, que cada vez mais, diante dos dados, fatos, imagens e agora desse novo relatório, colocam em xeque a própria mensagem traduzida, transmitida pela administração. Então, a administração sempre enfatiza, né, que o alvo militar, é um alvo voltado ao combate ao terrorismo, no caso do grupo Hamas, mas o contraste disso com as informações que nós temos, inclusive de fontes bastante fidedignas, né, com uma certa capacidade de independência e autonomia, contrastam e criam certamente essa erosão que você menciona. Eu diria que na esteira dessa erosão, isso também alimenta, Yuri, primeiro, um dilema bastante intenso para os aliados ocidentais. Ontem nós falávamos aqui sobre a dificuldade que os Estados Unidos, inclusive, têm tido de se posicionar em relação a essa matéria, porque se por um lado eles seguem a cartilha do apoio restrito a Israel, mesmo na administração Trump, por outro lado existe também um certo cuidado e uma indisposição doméstica no envolvimento com novas guerras, né? E essa erosão reputacional, como você traz, acaba expondo também essa dificuldade de navegar por posições políticas divergentes dentro das próprias potências, né? Também, quando a gente pensa ainda nos outros países, a gente pode destacar o impacto que Gaza e esse conflito envolvendo a crise humanitária também causam para o chamado Sul Global. É um conflito que tem alimentado bastante, Yuri, a leitura que se tem em parte do planeta de que quando se trata de ação ocidental, nós temos sempre a adoção de um duplo padrão, quer dizer, há condenação em certos casos, quando é interessante, quando é conveniente politicamente, mas há uma certa negligência ou uma certa omissão em casos como esse de Gaza, por exemplo, em que os países evitam muitas vezes bater de frente e se posicionar e exercer a cobrança sobre valores que em outras partes do planeta eles próprios defendem, né, e fazem com muito mais rigor. Por fim, eu diria que também esse momento que a gente está acompanhando, de certa maneira, corrobora no processo de legitimação das pressões multilaterais que já vem acontecendo há algum tempo, seja no próprio âmbito da ONU, né, das agências que acompanham a questão da segurança alimentar ou da guerra em si, seja do ponto de vista também, claro, da própria instância que se ocupa de pensar punições em caso de cometimento de crimes de guerra, como o próprio TPI. Então, são frentes que não são novas, que a gente já tem monitorado nesse conflito há algum tempo, mas que vão ganhando complexidade e mais amplitude. E eu diria também, para amarrar tudo isso, que novamente, esse relatório e a reação do governo israelense a esse relatório enunciam algo que costuma ser bastante frequente em conflitos da política internacional, que é a chamada guerra de narrativas, né? Faz parte da manutenção do conflito e da criação de paixões, da tentativa de capturar mentes e corações também, de todos os lados,
monitorar ou manipular ou construir a história de acordo com o prisma que convém. Isso vale para todo mundo, né, em todos os contextos de disputa de interesses, e nesse caso dessa guerra, quando a gente vê, de um lado, né, instituições dizendo, olha, há indícios de violações, e do outro lado, o governo dizendo, não, não acreditem, deslegitimamos essa informação, existe aí colocado uma tentativa de estabelecimento da agenda e de disputa em torno da verdade, o que só aprofunda mais todas as outras frentes que eu havia comentado anteriormente. Então, bastante difícil a situação em Gaza e cada dia mais indicando que o fim para esse conflito e, eventualmente, a retomada de negociações ou até, eventualmente, uma reconstrução futura nos termos que a gente havia imaginado vão ficando mais distantes, Yuri.